Vamos então iniciar o nosso culto a Deus nesta manhã, último culto que a gente faz aqui nesta semana, depois só semana que vem, segunda-feira. Nós estamos numa sexta-feira, né? E vamos orar para iniciar o culto a Deus. Todos os dias a gente inicia assim com oração, buscando a graça, a compaixão, a misericórdia de Deus, e para que o Senhor nos ensine um pouco mais hoje, para que o Senhor fale conosco, que a nossa mente esteja preparada para receber a verdade, que a gente consiga, através da graça, da compaixão e da misericórdia de Deus, discernir, saber a diferença entre a verdade e a mentira, e que a gente opte pela verdade e que a gente viva a verdade. E nós queremos, Senhor, pedir tudo isso a Ti nesta manhã, iniciando a nossa adoração, iniciando o nosso culto ao Senhor, nos colocando na condição de adoradores do Senhor. Recebe-nos, Senhor, como seus adoradores, filhos que adoram o Pai, porque reconhecem que o Pai é Deus, todo-poderoso, eterno e maravilhoso Senhor da glória. Nós reconhecemos, nós entendemos, na carne, na alma e no espírito, que Tu és Deus. Recebe-nos como cultuadores do Senhor, humildes, simplesinhos, mas cultuadores. Para Te adorar estamos aqui, para proclamar a verdade única, verdade universal do Senhor. É por isso que estamos aqui, para aprender, raciocinar sobre ela e obedecer. Afasta de nós, Senhor, a mentira, o exagero, a falta de coragem. Recebe-nos como verdadeiros adoradores e fala conosco. Esta é a oração que eu faço a Ti, Pai querido. E eu oro por mim, pelos meus queridos irmãos e irmãs e famílias representadas, e oro no nome do Cristo Jesus. Amém. Não, claro que não, é óbvio que não. Não que eu seja corajoso, não é nada disso, não, mas uma das coisas mais difíceis nos dias de hoje é falar a verdade. E além de falar, viver a verdade. Viver, então, é mais difícil ainda. A gente que vive em sociedade, a gente sabe quantas vezes nós somos covardes para poder viver em sociedade. Para poder não discutir, né? Não ser áspero. Então a gente opta. E hoje de manhã eu estava pensando nisso, estava arrumando aqui algumas coisas e estava pensando, né? Como a gente às vezes prefere ser feliz do que estar certo.
E estar certo aqui não quer dizer, não, eu estou certo. Não, não é isso. O estar certo aqui é valorizar a verdade frente à mentira. Porque o que é verdade é verdade. Agora, se a gente for colocar, e nós devemos colocar, como servos de Deus, e como Deus é verdade, a gente deve colocar a verdade acima de tudo e acima de todos. Porque Deus é a verdade. E Satã é a mentira. Tanto é que ele é o pai da mentira, conforme relata João. Então, às vezes, para viver em paz, em harmonia, a gente engole. E aí a mentira prevalece. Você já pensou nisso? Como é difícil viver neste mundo de hoje? Eu espero, sinceramente, que o Senhor tenha compaixão de nós. Hoje eu quero falar sobre temporal. Tempo ruim. Tempestades. Quero falar disso. Uma hora está calor, outra hora está frio, outra hora entra um vento gostoso, daqui a pouco o vento desaparece, com tanta rapidez como ele veio. É verdade, Nilva é exatamente isso. A Nilva coloca assim, tá difícil, se fala piora, se não fala somos omissos. É mesmo. Olha como é difícil. Olha. E isso são as tempestades, são os temporais da nossa vida. Eu não sei, eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículos 36 ao 41. E eu quero aqui, domingos, deixar bem claro para vocês, quem acompanha já sabe, né? Mas é que às vezes a gente esquece. Eu não estou aqui me colocando na posição, né, daquele que sabe tudo, daquele que faz tudo certinho. Não, 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 não. Eu me coloco sempre numa posição inferior aqui, daquele que faz tudo errado, deveria saber muito mais, porque é verdade. A Bíblia diz assim, a quem muito é dado, muito é exigido. E quando a Bíblia diz isso, eu não sei aonde, mas a Bíblia diz. Quando a Bíblia diz que Deus, quando Ele dá muito, Ele exige muito, não é dar muito bem material. É dar muita capacidade, é dar muito entendimento. Dessas pessoas, mais exige Deus. E eu creio que Deus me deu um pouco além do que eu... Não do que eu tenho capacidade, porque Deus teria errado aí, né? Mas Deus me dá entendimento e eu muitas vezes não sei o que fazer com ele. Então eu não estou aqui me colocando numa posição privilegiada, muito pelo contrário. Estou me colocando numa posição de alguém fraco. Só vamos deixar bem claro isso. Eu não estou aqui exortando na condição de o superior, chamando a atenção do inferior. Nada disso.
Estou primeiro buscando me corrigir, porque eu sei dos meus defeitos, como você sabe dos seus. Estou trazendo a palavra de Deus para nós, não para você, para nós, inclusive para mim. Tá? Então, quando eu falo que às vezes a gente, para viver em sociedade, a gente quer fazer aquilo que a sociedade exige de nós, eu estou dizendo que eu faço isso. Hoje de manhã reconheci que faço isso, mexendo nas coisas aqui, e isso me incomodou. Porque às vezes a gente faz e a gente não vê o que está fazendo, não reconhece, e aí não há incômodo. Não é? Se você tem um machucado, eu falo isso porque eu me machuco muito. Eu faço coisas que machucam. Entendeu? Então eu estou com um arranhão, estou com um corte. Se o arranhão é num lugar do corpo que não incomoda, que a roupa não incomoda, aí você esquece dele. Agora, imagina você está com um corte aqui, ó, né? Você arrancou a pelinha aqui do dedo. E toda hora você está com esse dedo mexendo em alguma coisa, o dedo aí dói, aí você lembra. Você está entendendo, irmão? Então não ele só exorta no sentido de chamar atenção, porque na verdade exortar quer dizer aconselhar. Eu não estou chamando a atenção de ninguém, estou me colocando na mesmíssima condição de vocês e de inferioridade ainda. Porque de mim Deus cobra mais. É isso que eu estou dizendo. Ele só repreende. Não, estou repreendendo a mim. Antes de repreender qualquer pessoa, que não é a minha intenção aqui, é repreender a mim. É me repreender, me auto-repreender. Então, por favor, sempre que eu estiver repreendendo, você pode entender que a primeira pessoa a ser repreendida sou eu mesmo. Eu não sei se você abriu aí em Marcos capítulo 4, versículos do 35 ao 41, que também está aberto. Ó. Jesus acalma uma tempestade. Olha, amados e amadas, quando as coisas na nossa vida estão muito tranquilas, não tem uma época assim na vida que parece que está tudo calmo, tudo está dando certo. Às vezes a gente chega 9h30, 10 horas, 11 horas, às vezes até no outro dia já em casa, né? E aí a primeira coisa que faz, eu pelo menos, é tirar a roupa. Em casa eu não fico de roupa. Eu fico, claro, à vontade, é isso que eu quero dizer. Eu estou de calção, estou de bermuda, estou com o pé no chão, ou estou só de cueca, estou eu em casa. Não é? Eu quero ficar à vontade. Põe aquela camiseta velha, deito no sofá, abro ali o vitrô, ali a porta, e fico recebendo aquele ventinho gostoso. Às vezes não tenho sono, faço isso também. E parece que a vida está, olha, meu Deus, paguei isso, paguei aquilo outro, isso aqui ainda não venceu. Quando chegar pertinho de pagar, eu vou esquentar a cabeça. Bem, Helena?
E parece que as coisas estão todas sob controle. Quer dizer, estou controlando tudo, ou está tudo controlado até agora. A gente fica com aquela sensação de controle. É ou não é? Está tudo bem. Meus filhos, ontem eu recebi foto dos meus 2 netos que não moram aqui em Campinas, moram em Minas. Mas como eles estão lindos. O Bruno, 14, 15 anos, já está um homem, já tem até barba. E o Marcelinho, 9 anos. Lindo, 2 lindos, mas não é porque eu sou avô, não, são lindos mesmo. Olha, o Bruno está um homem. Tá, eu acho que está maior que eu. Eu tenho 1,87 m. O Bruninho deve estar aí já, 14 para 15 anos. E aí a gente fala assim, a gente tem aquela sensação. Vi ontem o Marcelinho e o Bruninho. Falei, oh meu Deus, está tudo sob controle. E hoje de manhã eu estava pensando nisso, está tudo sob controle, tá, não sei o quê, que não venceu ainda, não vou esquentar a cabeça, vai dar tudo certo. Mas aí, Deus, nosso Pai, nosso Senhor, o Criador de tudo, foi Deus que criou, fez e mantém. Porque esse universo não estaria nessa ordem absoluta. Não pensa você que, está vindo um asteroide. Olha, se tiver que cair na Terra, porque Deus quer que ele caia aqui. Entenda isso. Não é aleatório. Deus tem o controle. Se Deus quiser que este asteroide, estou dizendo, estou num acaso, venha em direção à Terra e num minuto fatal ele se desvie, isso vai acontecer. Se Deus quiser que esse asteroide venha em direção à Terra e caia na América, ele vai cair. Porque Deus não é pego de surpresa. Deus controla absolutamente tudo. E quando a gente acha que a gente está no controle, Deus não nos deixa manter essa falsa ideia por muito tempo. Não sei se você já observou isso. Já observou? Está tudo calmo na sua vida. Está uma beleza. Está uma maravilha. O marido está bem, a esposa está bem, está tudo, até o cachorro está bem. Aí Deus, você fala, tá vendo? Ó, aquele ditado tá certo, alegria de pobre dura pouco. Não, a nossa alegria dura pouco, sabe por quê? Porque quando eu tenho aprendido isso, até na alegria, quando eu mais preciso de Deus. Na alegria, quando está tudo bem, oh meu Deus, está tudo bem, Senhor, me ajuda. Porque aí vai acontecer alguma coisa. Por quê? Porque Deus é mau? Porque Deus não quer que a gente seja pessoas alegres, felizes. Não, Deus não quer que a gente se engane achando que nós temos o controle. Deus não quer que nós deixemos de maneira nenhuma, em hipótese nenhuma, de confiar nele.
E neste texto que eu pedi para você abrir, Marcos capítulo 4, versículos 35 ao 41, a gente vê que lá, na época que Jesus andou como homem aqui na terra, os apóstolos, os discípulos, também tinham esta dificuldade de confiar em Deus, como nós temos. E Deus mexe com a gente, Deus traz temporais na nossa vida para a gente lutar contra a incredulidade. Os discípulos andavam lado a lado com Jesus e eles tinham que lutar diuturnamente com a incredulidade. Marcos relata aqui, no capítulo 4, versículos 35 ao 41, um grande temporal que se levanta enquanto Jesus atravessava de barco o mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é chamado de mar porque é muita água, mas é água doce, viu, gente? Eles estavam num barco ali, atravessando o mar da Galileia, Jesus e os discípulos, e o temporal, o tempo vira. Estava tudo bem, aquela tranquilidade, à noite, no meio da água, só escutando o poque-poque da água batendo no casco do barco. De repente virou um temporal. Por que a gente afirma que é de repente? Porque se o temporal já existisse antes, eles não iam atravessar de barco. E vento, e a água começa a ficar revolta, e começa a encher o barco de água. Todo mundo começa a ficar em desespero. Nós vamos para o beleléu agora, não vai ter jeito. Os discípulos apavorados, e bizuzu, e bizuzu, e bizuzu um com o outro, e eles olham para Jesus, Jesus estava dormindo. Acredite, eles estavam vendo a vaca ir para o brejo, com um bezerro e tudo. Quer dizer, o barco podia virar a qualquer momento, a qualquer instante, e Jesus estava dormindo. Os discípulos então olharam, mas não é possível, esse homem dormindo aqui, nós vamos acabar morrendo. Ele vai morrer dormindo, e nós vamos morrer acordado. Despertam Jesus. Jesus, acorda, nós vamos morrer, você vai morrer também. Jesus acorda, deve ter dado uma espreguiçada, e tal, aquelas coisas. E Jesus ordena que os ventos e a água do mar que não é mar se aquiete. E é o que realmente acontece. O fato, queridos irmãos e queridas irmãs, que eu quero trazer para nós nesta manhã, primeiro para mim, porque o primeiro ouvido que ouve o que eu falo é o meu, depois é o seu. O fato é que quando as coisas estão tranquilas na nossa caminhada, a gente fica com aquela sensação que nós temos o controle, que nós podemos fazer acontecer, e aí a gente começa a pensar que precisamos menos de Deus. A gente começa a se sentir autossuficiente. Os bão. Agora nós,
agora está tudo controlado. Mas Deus nos ama. Deus nos ama tão profundamente, deixando bem claro aqui, para que não haja mal entendido, que Deus ama o pecador arrependido. Não vá pensando você que Deus ama pecador que não se arrependeu, viu? Pecador que não se arrependeu, quem ama é o diabo. Não é Deus, não. Agora, a partir do momento que o pecador se arrepende, Deus passa a amá-lo profundamente. E como todo cristão é um pecador, claro, arrependido, que peca e se arrepende, Deus, cheio de amor por nós, quer nos trazer mais perto dele, para que a gente conheça melhor a ele, Deus. Então Deus não quer que a gente tenha esta falsa ideia de que está tudo sob controle por muito tempo. E aí o que ele faz? Ele manda uma tempestade na nossa vida. É isso que acontece. Aí vem a tempestade e a gente fica com duas opções nesta tempestade. A gente fica exatamente como os discípulos de Jesus estavam no mar da Galileia, no barco, atravessando ali. Ou a gente vai, com o nosso próprio esforço, tirar a água de dentro do barco e lutar sem esperança pela nossa vida, ou a gente faz aquilo que os discípulos, depois de um bom tempo, resolveram fazer. A gente clama por Jesus. A gente pega aquela faísquinha de fé e usa aquela faísquinha de fé para clamar por Jesus. Senhor, não importa ao Senhor que a gente pereça. Senhor, nos socorre, me ajuda, o que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. E essa faísquinha de fé que nos leva a abrir o nosso coração para o nosso Senhor, ela se transforma num fogo esplendoroso. Aquilo que era uma faísquinha, se transforma em algo, é um fogaréu lindo, maravilhoso. E muitas vezes, na maioria das vezes, eu creio, no meio do temporal, é que nós temos a nossa cegueira curada quanto à limitação e incapacidade de controlar o mundo. Às vezes, no meio do temporal, a gente vê que é impossível controlar o mundo. Nessa condição miserável, porque é uma condição miserável a que cada um de nós está. Quando a gente está no chamado pó, tem gente que gosta muito de falar, estava com a cara no pó. Eu tive que colocar minha cara no pó. Precisa limpar a casa, então. Se tinha pó, precisa limpar. Porque naquela época era pó mesmo, era terra, era areia, Mas, usando esta terminologia, colocar a cara no pó, clamar por Jesus mesmo,
é que Deus mostra para a gente, em toda a sua glória, em todo o seu amor, com todo o seu poder e sabedoria, e Ele mostra para nós o caráter perfeito dele. E Ele vem em nosso socorro. Vem. Quando a água começar a entrar, meu queridíssimo irmão e minha queridíssima irmã, no seu barquinho, ou na sua lancha, ou no seu iate, eu não sei. O meu seria uma canoinha, daquelas bem... Mas quando a água começar a entrar, mesmo no meio do medo, alegre-se. Porque aí é que está chegando o momento de você conhecer um pouco mais e melhor ao nosso Senhor Jesus Cristo. E conhecer um pouco mais e melhor é estreitar o relacionamento com Ele, Jesus. Não há outro meio. Esta passagem da Bíblia de Marcos, capítulo 4, versículos do 35 ao 41, mostra, além de outras coisas, ela mostra para nós a nossa fragilidade. Do mesmo jeito que Jesus estava no barco com os discípulos, é óbvio, eles não iam morrer coisa nenhuma. Não era hora de Jesus morrer. Jesus também não ia morrer ali. E Jesus sabia qual seria a maneira que eles iriam agir. E Jesus usou isso para nos ensinar, porque a gente age exatamente como eles agiram. Mas Deus está demorando. Eles falaram, Jesus está dormindo aí, olha só, dormindo aí, o negócio aqui afundando e ele dormindo, a gente fala a mesma coisa, mas Deus está demorando. Eu sei que Deus pode fazer, mas e se ele não fizer? Aí... E é nesses momentos que Deus se revela para mim e para você. Isso é fé, meu irmão, minha irmã, isso é fé. Isso é fé. Fé é isso. Fé não é quando está tudo bem, tudo maravilhoso, tudo espetacular, as coisas estão tudo certinho, né? Aí é fácil ter fé. Aí é fácil. A fé a gente mostra nos momentos difíceis. A fé a gente vai mostrar se tem fé ou não é no temporal. Você já imaginou você no meio de um mundaréu de água como é o Mar da Galileia? Aquela ventania, o barquinho devia ser um pequeno barco, né? Devia jogar para tudo quanto é lado, a água entrava.
Jesus estava no barco, como Jesus está no seu barco hoje e no meu também. Às vezes a gente acha que Jesus está dormindo, não é? Porque a gente pede e não vê o negócio acontecer. Mas é só nas tempestades é que a gente vai poder dizer, como os discípulos disseram, aliviados e cheios de assombro: quem é este que até o vento e as águas lhe obedecem? Se você não passar por uma tempestade, uma não, a gente passa por muitas, né? Várias e várias tempestades a gente vai passando. E as tempestades são as mais diferentes. Não tem que ser necessariamente você estar num barco, no mar da Galileia. É como se fosse. Não tem que ter água entrando dentro do seu barco e o vento prestes a emborcar o barco. É como se fosse. As nossas tempestades hoje são muito maiores do que aquela. Mas Jesus é o mesmo. Se ele está dormindo, deixa ele dormir. Não precisa acordar. Só confie. Isso é fé. Isso é fé. A Bíblia diz assim que o salvo não vive por aquilo que ele vê, né? Não vive por vistas, mas vive pela fé. Isso é fé, isso é um exemplo de fé. Ninguém está dizendo, viu, o Nilva, que é fácil. Você acha que foi fácil para os... Hoje a gente lê aqui, né, e fala, mas esse cara lá também era muito sem fé, né? Onde já se viu? Os povinhos sem fé, com Jesus no barco e estavam com medo. Ora, Jesus está no meu barco também, está no seu. Pastor, mas não é bem assim não, Mário, porque é o seguinte, eles estavam vendo Jesus. E eu não estou vendo. Eu não vejo Jesus. Eu nunca vi Jesus. Não é? Eles viam Jesus, eles tocaram, eles acordaram Jesus. Eu não tenho como acordar. Mas o próprio Jesus que estava dormindo e que eles tocaram para acordar é o mesmo Jesus que diz assim: felizes aqueles que não viram e acreditam. E agora? Jesus está dizendo que nós somos muito mais felizes do que eles que estavam lá junto. Porque eles, para acordar Jesus, eles tiveram que tocar no Senhor, empurraram, chacoalharam, sei lá o que fizeram. Nós acordamos Jesus com a nossa fé. Quem é este que até o vento e as águas obedecem? Esse é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Este é o motivo da nossa salvação e da nossa fé. Jesus, o Cristo. Deus querido, Deus amado, Pai Todo-Poderoso, eu quero primeiro te agradecer por esse chacoalhão, por esse incentivo à nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus querido, ajuda-nos a termos a nossa fé bem saliente,
Ajuda-nos a não nos esquecermos que temos uma arma muito mais poderosa do que todas as bombas atômicas que existem nas grandes potências do mundo, que é a fé. A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, a gente pode agradar pessoas, mas a Deus nunca. Fala conosco, Senhor, hoje, amanhã, domingo que começa uma nova semana. Ajuda-nos a vivermos a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é minha oração no nome do próprio Cristo Jesus. Amém.